mais seleto, com certeza, para aproveitar os ensinamentos do Minoru Ueda. Então, Minoru, a casa é tua, meu querido. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bacana, né? Nós chegarmos aqui sem chuva, pelo menos para mim, porque eu tive que fazer chapinha ontem e eu estava com muito medo com a chuva, né? Mas é bacana estar aqui na primeira oportunidade, conhecer o Newton. A Deusa já é provavelmente muito conhecida de vocês e eu conheço a Deusa há alguns anos, antes de ela ter o último filho dela. Então já fazem uns bons 20 e poucos anos. O que é bacana do processo da doutrina espírita ou de qualquer trabalho que a gente faça no âmbito voluntário, os interesses são interesses muito de amor, né? É muito de respeito. E no ano passado, eu encontrei com a Deusa na Seara Bendita, um centro espírita a qual eu trabalho, fica no Campo Belo. Eu disse para a Deusa que... Viu? Chapinha. E aí eu disse a Deusa que... Descabelou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Eu falei para a Deusa que eu gostaria de conversar um pouco mais sobre Jesus, além dos muros da Seara. E ela levou a sério isso. E começou a indicar uma série de casas espíritas para a gente conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, sobre algo que também a gente vem estudando um pouco mais, relacionando a dinâmica do cérebro, da ciência e cada vez mais do nosso cotidiano. E é por conta disso que esse convite que a Deusa proporcionou juntamente com o Newton é uma oportunidade única, porque esse local a qual nós estamos hoje, e vocês talvez há algum tempo, é um processo que vem dentro de todas as mensagens que a gente vem recebendo do nosso dia a dia, onde é necessário que a gente esteja presente. E às vezes, quando ou o sinal do celular não pega, ou quando a gente respira um ar diferente, permite que a gente observe que as coisas estão diferentes para a gente do cotidiano. Então essa é a nossa proposta, tudo bem? Bom, eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma passagem evangélica muito bacana que está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que a gente começa a observar um irmão maior chamado Jesus e representado por essa casa, onde a gente tem aí um pouco da origem do cristianismo, onde Jesus, através de Pedro, João, observou a casa do caminho, que é uma casa do caminho, sim, que ficava com os viajantes, onde você falava sobre o Evangelho de Jesus e oferecia energias magnéticas, espirituais. É tudo isso que o Dr. Newton e os voluntários aqui e nós aqui estamos fazendo. Então, somos nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, ou seja, a gente olha somente pelo retrovisor da vida hoje. E é uma realidade nova. A gente costuma falar no processo do coaching, que é uma metodologia que a gente desenvolve tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, duas questões. Primeiro, o passado eu não mudo. O que eu mudo é o significado do passado. E segundo, a gente tem que olhar o presente e direcionar nossa vida para o futuro. É isso que a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui. E aí, nesse processo de conversa,
eu sempre gosto de ir lá nos meus antepassados que contavam uma história para mim. Era uma vez, eu falei para Samadi que eu não ficaria aqui em cima, mas daqui a pouco eu posso subir, Samadi, ou vai atrapalhar você? Eu vou subir aqui só para contar essa história aqui, tá? Bom, como vocês perceberam, eu sou de origem oriental, e os meus antepassados contavam que há um tempo atrás, as pessoas estavam passando por uma crise. E os jovens passavam por uma crise. E a crise era o seguinte: eles olhavam para o passado, onde os seus antepassados tinham emprego, tinham dinheiro, podiam viajar, fazer todas as questões materiais e tudo isso, realizarem todos os seus sonhos, mas eles estavam passando por uma crise. Qual era a crise? Não tinha emprego. Não tinha emprego. Um grande desafio para aquela sociedade. Então, as pessoas mais idosas, as pessoas mais experientes disseram o seguinte: olha só, lá naquela casa tem um senhor, um mestre, que sabe tudo, que vocês podem conversar com ele. Podem lá, bate um papo, que ele vai resolver a situação de vocês. E assim foi. Eles foram recebidos por um mestre japonês. Imagina aquele mestre oriental, barbinha, tal, tudo isso. E eles disseram para esse mestre: olha, é o seguinte, a gente está passando por uma crise e não tem emprego. O senhor poderia resolver a nossa situação? Ele olhou para os jovens e disse o seguinte: fique tranquilo, reúna o povo na principal praça pública da cidade, às 8 horas da manhã, no próximo domingo, que eu vou bater um papo com eles. E assim foi feito. Os jovens falaram lá para a cidade, para todas as pessoas da cidade, chegaram na principal praça pública no domingo, às 8 horas da manhã, cheio de gente, para ouvir esse mestre, chamado Nasruddin. E ele olha a praça pública cheio e faz a sua saudação. Bom dia, povo deste lugar. E o povo, bom dia, Nasruddin. E ele faz uma pergunta para a população de lá. Povo dessa cidade, vocês sabem o que eu vim falar aqui? E o povo responde: não sabemos, Nasruddin. Nasruddin olha para o povo assustado e responde: um povo que não sabe o que eu vim falar aqui, não precisa que eu fique aqui. Foi embora, pessoal. Deixou o povo olhando lá, palco sem ninguém, tudo isso. Os jovens ficaram muito assustados. Foram conversar com os idosos, com as pessoas mais experientes e perguntaram: ele é sempre assim ou só aconteceu com a gente? Aí os idosos falaram assim: fica tranquilo, vai lá, conversa com ele, que ele sabe o que vai fazer. E assim foi feito. Eles foram conversar com o Nasruddin. Foram recebidos por aquele oriental. Alguém assistiu Karate Kid? Aquele mestre Miyagi? Imagina o mestre Miyagi, tá? Foram recebidos por aquele mestre que chamava Nasruddin. Falou assim: o senhor estava louco? O que aconteceu? Fica tranquilo. Reúna o povo, domingo, na principal praça pública, às 8 horas da manhã, que eu vou conversar de novo com o povo. Bom, assim foi feito. O povo, sabendo da história do domingo passado, foi mais gente para conhecer esse maluco que deixou o pessoal sozinho na praça pública. Pessoal, chegou pessoas de outras cidades, pessoas de outras províncias para conhecer o maluco do Nasruddin. Chega Nasruddin e faz a sua saudação. Bom dia, povo deste lugar. E o povo? Só tinha mulher aquele dia, né? De novo, bom dia, povo deste lugar. As senhoras e as senhoritas viram? Quando a gente pede a voz masculina, ele vem, certo? E contente que tinha todo mundo, pessoas de outras cidades, Nasruddin faz a sua pergunta. Povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim falar aqui? O povo, ciente do que tinha acontecido no domingo passado, responde: sim, nós sabemos, Nasruddin. Nasruddin fica contente que todos e todas sabiam. Responde: um povo que sabe o que eu vim falar aqui, não tem serventia, fica aqui, foi embora. O povo ficou muito bravo,
queria bater nos meninos. Os meninos tiveram que sair correndo. Chega na segunda-feira, foram conversar com quem? Com os idosos. Já está acabando, doutor Nilton. E aí os idosos falaram assim, vai lá, conversa com o Nasrudin. Foram recebidos por quem? Pelo aquele oriental. Sabe, oriental? Que você não sabe se está gostando, não está. Aquele rosto assim, impávido, né? E ele responde, reúna o povo. Que dia? Aonde? Que horas? Que lá estarei presente. Chega Nasrudin, gente de outros países, de outras nações, para conhecer quem? O maluco que deixou as pessoas indo embora. Porque fofoca tem um poder fantástico, lá no Japão, tá? E aí chega Nasrudin, faz a sua saudação. Bom dia, povo deste lugar! Bom dia. Contente que o pessoal estava animado, ele faz a pergunta. Povo deste lugar, vocês sabem o que eu vim falar aqui? Naquele dia, pessoal, tinha um brasileiro bem no meio. E responde, metade sabe, metade não sabe. Nasrudin fica muito contente, dá uma gargalhada e responde, a metade que sabe, fala para a metade que não sabe que eu vou embora. Povo do Obreiros, vocês sabem o que eu vim falar aqui? O Newton sabe. Muito bom. O que aconteceu? Qual era a grande necessidade desses jovens? Emprego, não era? O que aconteceu na cidade? Movimento. Chegou gente de outros lugares, consumindo. A economia cresceu, certo? E teve emprego. Aí então, foram felizes para sempre. Sim ou não? Deixaram de olhar para o espelho retrovisor da vida. Sim ou não? Vem cá. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a conviver com gente, o que acontece? O que acontece quando a gente começa a conviver com gente? Gente é igual ou gente é diferente? Diferente. E pessoas diferentes é tão fácil lidar, não é verdade? Não é? Pessoas assim que são muito organizadas, ou pessoas que são desorganizadas. Esse é o grande desafio. E nesse grande desafio, os jovens tiveram uma coisa muito interessante aqui. Eu desci, mas eu esqueci aqui o passador. O que aconteceu aqui? Eles observaram que nessas empresas onde eles foram trabalhar, as pessoas tinham alguns desafios assim. Nossa, como essa pessoa fala demais. Nossa, como essa pessoa é seca. Nossa, como essa pessoa é sensível. Nossa, como essa pessoa é grossa. Isso só acontece no Japão ou acontece no nosso dia a dia? Dizem que um dos maiores desafios do ser humano é conviver com outras pessoas e, às vezes, com você mesmo, né? Com você mesmo. Mas aí, por que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Lembra quando Paulo disse o seguinte, quando você conhece Jesus, você é uma nova criatura. Você tem que esquecer o passado e olhar para o futuro. Só que muitas vezes, sejamos jovens de 80, 90 anos, ou crianças de 20, 25 anos, né? Ou bebês de 10 ou 5 anos, ou espirituais, ou desencarnados ou encarnados, nós temos esse grande desafio. E aí, eu quero conversar com vocês. Eu trouxe 3 grandes amigos para conversar com a gente aqui. O primeiro grande amigo é Emmanuel. O segundo grande amigo é André Luiz. E o terceiro, que é um amigo assim, que talvez dê uma base para todos nós, Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem? Pode ser? Eu posso trazer esses amigos aqui? Então, a primeira reflexão aqui, que eu quero conversar com vocês, eu não sei se isso acontece com vocês. A gente trabalha um conceito chamado círculo de preocupação e de influência. O que isso significa? Nós temos 2 tipos de modelo mental, ou seja, nós temos 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que se consideram vítimas e as pessoas que se consideram protagonistas. Imagine aqueles jovens reclamando do seu dia a dia no trabalho, falando assim,
o meu chefe, meu chefe, o governo, a minha sogra, o meu sogro, o meu marido, enfim. Essas pessoas são as pessoas que se consideram vítimas. E as pessoas que falam assim, não, peraí, a pessoa realmente foi grosseira comigo, mas eu acho que também tal dia eu também tive um grande desafio com ela. Faz sentido o que eu estou falando? Essas a gente considera protagonista. Vamos imaginar o seguinte, o que é vítima e protagonista? A vítima é a pessoa que anda no banco de passageiro, tudo bem? Protagonista é a pessoa que dirige a sua vida. Conhece gente assim? Somos nós que dirigimos a nossa vida. Se você veio no Obreiros hoje, com toda certeza você dirige a sua vida. Sim ou não? Alguém convidou pessoas para virem com vocês? E não vieram? Eu convidei uma pessoa que tinha que estar aqui. Opa! Aí a pessoa chega e fala assim, olha, você vai lá no Obreiros, faz uma vibraçãozinha para mim. Conhece gente assim? Como se fé pudesse dar procuração. É a vítima. É a vítima. A gente conhece essas pessoas. Sim? Por isso que, olha, eu queria só que vocês percebessem a posição das setinhas. Ó. Quando a pessoa é vítima, ela fala assim, tudo que vem fora me ataca. E a pessoa que é protagonista, ela olha de dentro para fora. Ou seja, a grande solução está dentro dela e não fora dela. Vamos lá. Conhece gente como aquele jovem que fala assim, o dia que eu tiver um trabalho, eu vou ser feliz. Hã? Aí tem o trabalho e não é feliz. Ou então aquela pessoa fala assim, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Conhece gente? Ou então, o dia que eu descasar, eu vou ser feliz. Essa é a vítima. Agora, o protagonista é a pessoa que trabalha de dentro para fora. É aquela pessoa que observa que uma das grandes mudanças que ela pode fazer é a percepção que ela tem das coisas, o significado que ela tem das coisas. A vítima reclama que o copo está vazio. O protagonista fala assim, está quase cheio. Essa é uma grande diferença, só que na posição da setinha, a gente começa a perceber qual é o grande movimento das pessoas. E por isso, aqui eu quero convidar André Luiz. O que é André Luiz? Um dos autores espirituais que Francisco Cândido Xavier psicografou falava, ou escrevia, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o serve, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Vamos lá, vamos ler frase por frase. O espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o serve, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Dr. Newton é da área da medicina, muitos de vocês são da área da saúde, e muitos de nós somos pessoas curiosas, certo? Qual é o órgão do corpo humano mais protegido? Que tem uma caixa craniana. Cérebro. Não é verdade? Pessoal, é fantástico isso. Não é por acaso que Deus, na sua infinita sabedoria, ofereceu todos os mistérios da vida, ou os segredos da vida, para o cérebro. Só que esse livro aqui, a qual a gente se baseia, que são os Mensageiros, foi publicado em 1945. E já se falava do cérebro, André Luiz. E hoje a gente percebe que a neurociência começa a observar o nosso cérebro como órgão de vida. Começa a observar o nosso cérebro como um grande e fantástica usina. Vou mostrar para vocês um comando que existe na nossa vida. Aqui, ó. Esse é um comando que a gente chama mecanismo da positividade. Vamos lá. Alguém aqui já falou demais para alguém? Falou mal de alguém? Ninguém, né? Se a gente vem no Obreiros, a gente já tem uma asa, né? Sim ou não? Não. Eu aceitei o convite do Dr. Newton achando que eu ia ganhar uma asa aqui. Não. Por que não? Deixa eu só beber aqui a água. Por que não?
Eu ainda não sou igual ao Dr. Newton, eu não sei ler pensamento ainda. Estou treinando. Oi? Somos imperfeitos ainda, estamos indo para a perfeição. Boa, perfeito. O que você falou é perfeito, né? Agora sim, vamos lá. Você falou mal de alguém, e essa pessoa é uma pessoa que você gosta muito. Pessoa que você convive no dia a dia. Faz sentido? E aí, à noite, você, na sua reflexão e na sua meditação com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, você fala assim, bom, se eu encontrar essa pessoa, eu não vou falar mais aquelas palavras. Se eu encontrar essa pessoa, eu vou fazer aquele exercício de ficar com água na boca para ficar refletindo. Fechou? Aí você encontra essa pessoa, acontece os mesmos desafios e você fala as mesmas coisas. Por que isso acontece? As mesmas coisas ruins. Por que isso acontece? Ueda, porque a distância entre o cérebro, a mente e a boca, olha, são quilômetros. Não, é próximo. Só que a gente tem um componente aqui que é o sentimento, que é a emoção. Se a gente desconhecer qual é a emoção que está baseado esse pensamento, ou qual o pensamento que gera essa emoção, a gente fica refém do nosso dia a dia e da vítima. Falar assim, todas as vezes que aquela pessoa vem próximo de mim, eu sinto raiva. Todas as vezes que acontecer tal coisa, eu sinto mal. Se você condicionar que é o externo aqui, ficar como vítima e não reconhecer que você pode ser protagonista desses dois processos, e por isso que quando a gente vem no Obreiros, a gente tem todo o tratamento espiritual e também o tratamento intelectual da razão, para a gente refletir que a cura começa desde o momento que a gente está saindo de casa, na semana que a gente está lá e aqui. Porque se a gente deixasse de pensar e deixasse de ter emoção, a gente ficaria refém e como vítima. Então, é esse processo que a gente tem que trabalhar. Quais são os meus pensamentos do meu dia a dia? Quais são os meus pensamentos recorrentes? O que eu penso, geralmente, quando acontece um desafio? E qual é a minha emoção? Mas tem uma parte positiva. Nós temos os pensamentos bons que geram as emoções boas. E é isso que a gente tem que traduzir, tem que ter consciência. Quais são os pensamentos que levam às boas emoções da minha vida? E uma dica, gratidão. Gratidão é uma das melhores formas de a gente evitar algo que acontece aqui, chamado ruminação mental. Alguém rumina? Ueda, eu pensei que só animais ruminassem. O ser humano rumina mentalmente. Por exemplo, recentemente eu recebi um presente da minha filha, que foi como chama? Que grava um HD externo. Só que deu problema. Eu tinha que trocar. E ela comprou lá na Santa Efigênia. Fechou? Só que eu não tinha tempo para trocar. Aí o que eu fiquei pensando? Bom, será que eu vou conseguir trocar? Eu só tinha tempo depois de 10 dias. Mas eu vou trocar, mas será que... e a nota? Não tem nota. O cara só deu um recibo e fui conversando comigo. Será que quando eu chegar lá, eu vou trocar? Não, mas e se ele falar não? Não, se ele falar não, eu vou falar do Procon e não sei o quê. Aí eu comprei aqui o papelzinho, o caderninho do Procon. Tudo bem? E fiquei ruminando mentalmente. Não, se o cara... Não, meu irmão é policial, né? Eu falei, não, eu vou falar com meu irmão. Eu vou com ele lá em Santa Efigênia para trocar e tal. E fui com meu irmão, fui com o negócio do Procon, no sábado, para brigar com o cara. Quando eu cheguei para trocar, ele falou assim, não, pois não. Olha, o senhor sabe que a gente ia ligar para o senhor, só que a filha do senhor que veio, uma japonesinha assim, não deixou o telefone dela, só ficava assim, porque realmente esse lote todo deu problema. Aqui, ó, está um novo para o senhor. Pessoal, eu fiquei 10 dias ruminando, querendo brigar mentalmente com o vendedor. Isso acontece com vocês ou acontece só comigo? Muito. Então, aqui, uma das melhores formas de a gente começar a interromper é buscar algo que eu possa agradecer. Eu fiquei
eu deixei até de agradecer minha filha. Falei, filha, está dando problema, papai... Pessoal, olha, o que gerou de emoção do meu lado? Então, esse mecanismo, ele é muito importante. Por quê? O resultado aqui é o nosso comportamento. Lembra que eu falo demais para as pessoas, então à noite eu estou lá refletindo, não, eu vou fazer isso. Mas enquanto eu não souber trabalhar quais são os meus pensamentos e quais são as emoções que levam a coisas positivas, eu fico ruminando. E ao ficar ruminando, o cérebro começa... Aí a gente tem dificuldade de dormir, aí dá o distresse, que é o mau estresse. A gente começa a liberar uma série de hormônios que não fazem bem para nós, fica interrompendo as articulações e tudo isso. Isso eu sei que não acontece com ninguém aqui. Isso acontece comigo, por isso que eu tomei esse remédio, estou tomando esse remédio, isso aqui, porque isso faz bem. Tá? Esse mecanismo, para ver. Porque às vezes a gente só quer atacar o comportamento. E a gente não percebe qual é a minha emoção e quais são os meus pensamentos. Mas vamos, de novo aqui, conversar com Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala. É importante saber como falas. É mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase, semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. É importante saber como falar. É mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase, nosso comportamento, semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Vem cá. Você conhece pessoas humildes? Humildes. Quais são as características das pessoas humildes? Me ajudem. Oi? Simplicidade, boa. O que mais? Oi? Caladas para ouvir, boa. Opa, gostei. Mais uma. De pessoas humildes. Eu lembro quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, eu não conhecia o Espiritismo, pessoal. Antes de conhecer o Espiritismo, eu não conhecia. A minha criação foi na Seitianoye, a qual eu agradeço muito. Depois eu conheci o catolicismo e depois eu virei ateu, entre aspas, né? Entre aspas. E aí eu conheci a doutrina espírita por conta de um desafio profissional e através de uma tia, de um tio, a minha mãe falou assim, está na hora de você conhecer um centro espírita. Eu achava que centro espírita tinha bruxinha voando e outras coisas mais. Aí quando eu chego no centro espírita, na Serra Bendita, eu vejo a figura de Jesus lá. Né? Tinha uma imagem de Jesus, um quadro. E eu falei, nossa, eles falam de Jesus aqui e tal. E nós tínhamos uma professora, que foi depois presidente da Seara, ela falava assim, ser espírita, né? É muito mais do que falar baixo. Né? Porque era aquela coisa assim, todo mundo falava baixo, pedia licença, por favor, mas chegava lá fora, né? Eu inclusive. Aí eu comecei a perceber, falei, peraí, o que é humildade? E por conta desse processo de estudar, de trabalhar, eu falei, peraí, eu tenho que conhecer o que é humildade. Aí eu descobri com Emmanuel, humildade é você saber ouvir, né? É calar-se. Só que calar-se sem ficar ruminando mentalmente. Sem ficar ouvindo com download. Alguém ouve com download aqui? Não. Hã? Só para traduzir download. É quando, de repente, a minha esposa, a Lilian, está conversando comigo, e ela começa a falar, ela tem comércio. Ela começa, eu tive um problema, tal. E eu, ao invés de prestar atenção na Lilian, na minha esposa, eu fico pensando nos meus desafios profissionais, na minha viagem, fico pensando em outras coisas. Alguém acontece isso com vocês? Não. Alguém está conversando com você e você está pensando em outras coisas? Isso é download. Por isso que estar presente ele é importante. Por isso que é importante como que você ouve. Se você ouve querendo discutir, se você ouve com download, ou você ouve aqui, atento com a pessoa que está falando. Então, isso é humildade. Por quê? As pessoas que não ouvem, elas não mudam. As pessoas que não ouvem, tem uma frase assim,
você tem que mudar primeiro. Ou então aquela frase assim, eu sempre fui assim. Conhece essa frase? Lembra da frase de Paulo? Você é uma nova criatura quando você começa a conhecer e praticar o Evangelho. Só que as pessoas, tem gente lá fora que faz parte do sindicato dos procrastinadores. Sabe o que é procrastinar? É levar a vida com a barriga, né? O dia que, e nunca faz. Então, aqui está um processo de como que eu escuto. E a forma pela qual eu escuto ou eu interpreto. Às vezes, nós tínhamos uma colaboradora, né, como a minha esposa tinha loja, ela era um pouco fortinha, né? E tinha uma outra moça que era bem magrinha. Aí teve uma discussão de vendas. Aí essa magrinha falou para a moça mais fortinha, falou assim, você tem que se olhar no espelho. Só que quando ela falou, você tem que olhar no espelho, é que elas começaram a discutir sobre comissão de venda, e o rosto dessa que era mais fortinha ficou muito ruim. Por isso que essa moça magrinha falou, você tem que olhar no espelho. Só que essa moça, a outra moça, ela achou que estava falando da questão física dela. Aí começou uma discussão. Aí foi justamente na época do Natal. Aí eu cheguei na loja, as duas emburradas. Aí a minha esposa falou, aconteceu isso. Eu falei, então vamos chamar as duas para tomar um café. Fui na padaria, levei as duas, o que aconteceu? Aí as duas, ninguém estava ouvindo ninguém. Eu falei, peraí, vamos respirar. O melhor exercício de respiração, sabe qual é? Respira e solta pelo nariz. Respira e solta pelo nariz. Tem 2 motivos aí. Primeiro, exercita a respiração abdominal. Segundo, quando você respira pela boca, ou quando você respira e solta pelo nariz, não dá para você falar. Lógico, não é verdade? Então tem 2 coisas boas. Aí elas fizeram, foi assim, 15 segundos. Eu falei, então vamos para lá. Primeiro você fala e você escuta. E escuta, respira. E aí elas perceberam qual foi o grande desafio. Não foi a questão, você é mais fortinha, ou você é mais obesa, nada. Foi a questão do rosto naquele momento. Está fazendo sentido isso? Como acontece no nosso dia a dia? O quanto que as mensagens dos nossos irmãos espirituais é fantástico. E aqui a gente vai trabalhar mais um com o Dr. Bezerra de Menezes. Quase sempre os erros que identificais dos outros vos servem apenas de justificativas para os erros que cometestes ou pretendeis cometer. Quase sempre os erros que identificais nos outros vos servem apenas de justificativas para os erros que cometestes ou pretendeis cometer. Isso parece muito aquela parte do Evangelho onde Jesus dizia, olhai o cisco no outro, mas esqueceis o argueiro, aquela árvore imensa nos seus olhos. Evangelho de Jesus. Aqui quem é pai e quem é mãe, por favor? Por gentileza. Quem é pai e mãe, por favor? Ótimo. Então vamos lá. Imagine aquela época que você não era pai e mãe ainda. Você não tinha filhos. Tudo bem? Alguns estão lá no século passado. Alguém é do século passado aqui? Opa, boa. Para aquelas que não levantarem e ainda não têm consciência, se você tiver no seu RG 1900, você é do século passado. Menos essas nossas amiguinhas aqui. Tá bom? Ok? No século passado, imagine a sua situação quando você estava ainda sem filhos. Imagine numa loja de brinquedo. Você olhando aquelas crianças maravilhosas, batendo o pé. Eu quero. Pode bater aqui, né? Eu quero. Já viram essas crianças? Aí você ainda não tinha filho, nem filha. Você olhava para alguém que estava com você e falava assim, o dia que eu tiver filho, isso não vai acontecer. Fechou? Aí, seus filhos vieram e acontece a mesma coisa na loja. O que você faz? Nada. Ou acontece. Por quê? Você ficou olhando tanto no que poderia acontecer. É isso que acontece no nosso dia a dia. Jesus já falava, você fala o que você tem dentro do seu coração. Você observa no outro aquilo que você tem dentro do seu coração. Então é melhor eu observar coisas boas nas outras pessoas, para que essas coisas boas possam vir para mim. Eu sei que isso não acontece com a gente. Acontece só com as pessoas lá fora, de ficar criticando as outras pessoas. Ou de criticar governo. Então, por quê? Porque aqui,
São justificativas que essas pessoas têm. Não a gente, tá? Eu estou falando só das pessoas que estão lá fora. Porque isso aqui não acontece com a gente. Tá? Por quê? Isso é interessante porque a gente pode fazer a proatividade, ou seja, ir em direção à luz, que é o Evangelho. Praticar não a questão de julgar e nem avaliar, mas sim validar a dor do outro. Não julgar, não avaliar, mas sim validar a dor do outro. E a gente vai praticando isso. Aí, quando a gente valida, a gente gera crédito emocional, espiritual. Ah, mas com plano espiritual? Não. Aqui, presente, com as pessoas que estão do meu lado. Vem cá. Alguém faz rodízio para lavar louça em casa? Eu faço. A gente tem semana. Primeira, aqui a semana é a esposa, depois minha filha e eu. Tá? Rodízio. E eu não sei porquê, quando é a minha semana de lavar louça, materializa, eu não sei, doutor Newton, materializa a panela, tudo isso. E aí, quando é a semana da minha filha, está lá tranquilo. Só que tem dias que eu chego cansado, eu viajo bastante, está lá minha filha, e é a semana dela de viajar, não, de lavar louça. E eu chego, à noite, ela assistindo youtuber, né? A minha esposa ainda não chegou do comércio. Eu olho para aquela cozinha cheia de louça. Aí o que dá vontade? Eu sei que vocês são espiritualizados, mas para mim dá uma vontade de falar para ela, né? No caso de vocês que são mais espiritualizados do que eu, o que vocês fazem? Vocês vão lá e lavam a louça. Não é verdade? Gera crédito, não julga, não olha a outra pessoa. E atenção, lembra aquela passagem evangélica que Jesus falou assim, que a mão, eu nunca sei se é a mão direita que faz, é a mão esquerda que não vê, ou é a mão esquerda que faz e a mão direita não vê. Mas enfim, a outra não vê a outra. Ok? Perfeito? Se eu lavar a louça e chegar no quarto da minha filha e falar assim, filha, eu lavei a louça lá, vai adiantar esse crédito? Não. Então, muitas vezes, o silêncio é um crédito. O silêncio é um crédito emocional. Está fazendo sentido aqui? Tudo bem? Tá? Vamos lá. Mais um. Agora é Mateus. Pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões, ou seja, as suas pisadas de bola, né? Todos os seus desafios, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Bom, perdoar é fácil? É fácil ou não? Não, não é fácil. Vem cá, alguém observou que perdão faz muito melhor para mim do que para outras pessoas? Sim, mas tem gente que fala assim, Ueda, mas essa pessoa não merece perdão. Já ouviram isso? Você não sabe. O que ela fez para mim, o que ele fez para mim não merece perdão. Já ouviram essa frase? Aí tem uma frase fantástica que diz o seguinte, talvez a outra pessoa não mereça perdão, mas você merece paz. Talvez a outra pessoa não merece perdão, mas você merece paz. Vem cá, é algum religioso que escreveu isso? Eu não sei se ele era religioso, não sei. Mas sei que ele era poeta. Eu sei que ele era gaúcho. Eu sei que ele aproveitou a vida fantasticamente bem. Chamado Mário Quintana. Mário Quintana escreveu isso. Olha que coisa fantástica. Talvez a outra pessoa que pisou na bola comigo não merece. Mas eu mereço paz. Porque as pessoas que não perdoam ficam carregando isso. Fica doendo, dói. As questões das doenças invisíveis. Vai doendo, vai trazendo. E o pior, fica carregando aqui, né, espaço desse cérebro, que pode ser mais criativo, pode ser muito mais amoroso. Então a gente utiliza essa imagem. Virar a página. Como? Deixando de julgar, deixando de avaliar e validando. Bom, de novo, Emmanuel, sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Bom, essa aqui não estava na palestra. Não estava. Não falei com o Dr. Newton. Só que a minha primeira formação é história. Eu fiz história. E eu tenho, assim,
um grande desafio na minha vida. Pode ser bom, pode ser ruim. Todo lugar que eu vou, eu começo a... Desde que a Deusa falou, olha, você pode, eu estava em Minas Gerais trabalhando. Falei, Deus, eu estou voltando assim, mas eu estou em Santos, quinta, mas sexta eu vou. E eu tinha ouvido já falar dos obreiros, mas lá atrás, né? E eu falei, nossa, Embu, uau, eu moro aqui perto, moro aqui no Jardim Bom Filho, olha. E eu falei, não, eu vou conhecer. Eu comecei a assistir os vídeos, né? Aí eu comecei a assistir os vídeos, Aí eu falei, nossa... Por isso, quando eu cumprimentei o Dr. Nil, falei assim, Dr. Nil, parabéns. Ele falou, por quê? Olha, para eu chegar ao que você está fazendo, olha, acho que umas 387 mil encarnações ainda, né? Mas é sério. Aí eu falei, peraí, tem que ter uma frase aqui de Emmanuel, porque o Saulo, que é um trabalhador espírita, ele trouxe todas as obras de Emmanuel e ele publicou todas as passagens que o Chico psicografou das passagens do Evangelho de Jesus. E separou Mateus, Lucas, Paulo, um trabalho fantástico. Começou onde? No Evangelho no lar, com a família. E ele começou a fazer. E aí eu falei, peraí, a gente tem que trabalhar aqui. Aí veio essa frase, que tem muito a ver com os obreiros. Por quê? Como fé não é por procuração, né? A gente tem que ter fé também, fazer a nossa parte. Por isso que o plano espiritual ele faz com que a gente faça a seguinte reflexão. Nós que estamos aqui, entre aspas, como assistidos, nós já estamos trabalhando. Se sua crença permite enxergar os nossos benfeitores e amigos e amigas que estão aqui do plano espiritual, como diz o nosso amigo Manolo, graças a Deus que eu não vejo, né? Mas se a gente observa, tem muitos amigos e amigas, familiares nossos, que estão aqui. E talvez aqueles que, talvez não sejam familiares, que a gente lembre, mas que estão aqui. Então a gente também está trabalhando. Quando a gente sai de casa e vem para cá, pega uma estrada, ou pega aqui está do lado, a gente está trabalhando. Se a gente está aqui limpando, a gente está trabalhando. Isso é uma demonstração de fé. Isso é mostrar que as nossas mãos também fazem parte desse conjunto. Que o nosso cérebro, nossa mente, a nossa vontade também está fazendo parte da cura. Eu não sei os senhores, não sei as senhoras. As pesquisas da neurociência, existe uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson, porque Kardec já dizia, olha, ciência e religião tem que ir lá. Agora, se a ciência ultrapassar o que ele está falando, a gente tem que trabalhar com a ciência. Mas o Evangelho de Jesus é sempre presente. Existe uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson. Ela é da base da psicologia positiva. Ela trabalha as emoções positivas, já há mais de 30 anos. Ela tem uma tese chamada ampliar e construir, ou seja, as emoções positivas ampliam o meu relacionamento, ampliam a minha criatividade, constrói relações pessoais, constrói emoções boas, constrói uma vida de felicidade. E dentre essas emoções, hoje com a neurociência, ela começou a fazer estudos no cérebro, quais essas emoções impactavam mais de forma positiva, o que agregava mais valor, o que fazia bem para a pessoa, o que curava a pessoa. E qual foi? Amor. Ué, mas lá no Evangelho, Buda, todas as teses de filosofias antigas, está lá o amor. E aí o amor é legal. Aí ela fala assim, e é muito bacana isso, porque ela vai para a parte prática, e ela dá um exercício. Eu falei, opa, esse exercício deve ser assim, barbo. E é. Ela diz o seguinte, quando você vai para uma loja, ou qualquer lugar, e de repente você não é bem atendido, o que você faz? Não critica, não julga, não avalia. Vibra amor. Olha só. Só que o Chico, lá atrás, disse o seguinte, aquela pessoa que derrama perfume na outra pessoa, fica com um pouco de perfume em suas mãos. Então, se você vibra coisas boas, mesmo para aquela pessoa que pisou na bola com você, você está doando perfume. E a espiritualidade diz o seguinte, que o nosso é perfume francês. Tá? Não é perfume aí que... Não. Então, é isso. Aqui. Deus, com certeza, está pedindo
a nossa parte. É mais ou menos com o vídeo que eu vou compartilhar com vocês, talvez vocês já tenham visto, de um jovem tailandês. A gente consegue colocar? É Henrique? Zé Henrique, por favor. Talvez vocês já tenham visto. Observe esse jovem, se ele está fazendo as coisas no seu dia a dia. Observe se esse jovem, ele avalia ou ele valida. Observe se esse jovem não tem fé no que ele faz.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Qual o impacto esse jovem fez no seu dia a dia? Ele ajudou quem? Ajudou quem? Quem estava do lado, né? Por exemplo, a planta. Lembra que ele estava andando na rua? Aí tem água, né? Outras pessoas falam, não, nossa, né? A gente faria a mesma coisa que ele fez. Colocou a plantinha e tal. Outras pessoas dizem assim, alguém tem que fazer alguma coisa com isso. Alguém tem que fazer. Mas ele fez. Ele impactou em quais pessoas? Me ajudem. Oi? No cachorro, na menininha da escola, cara do óculos lá, né? Isso. Do carrinho, aquela senhora mudou até o comportamento dela, ficou sorrindo mais. Que mais? Na senhorinha da banana do lado. Só isso ele ganhou? Ele ganhou coisa boa. Aí a minha filha que trouxe esse vídeo, ela estudava, fazia um curso de filosofia na escola. Falei, pai, tem um vídeo muito legal para você. Aí eu fui assistindo. Aquela hora que o cara deu o dinheiro, falei, não vai acontecer nada. Aí, ó lá, julgou, avaliou, certo? Aí a minha filha disse, pai, ele ganhou outra coisa. O que ela ganhou? O que ele ganhou? Ganhou uma namorada, pai.
Falei, namorada qual? Aquela que estava no ônibus, olhando para ele desse jeito. Minha filha tinha 8 anos de idade, pessoal, naquela época. Eu comecei a ficar preocupado com isso, né? Muito bom. No nosso dia a dia, isso acontece, não é verdade? O impacto dessa pessoa faz a diferença. Então, para refletir agora com um final. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. É costume e é normal, quando a gente conhece uma casa como Obreiros, a mensagem de Jesus de tal forma, tão maravilhosa, tão amorosa, de a gente olhar para o espelho retrovisor e falar assim, nossa, quanta coisa ruim que de repente eu poderia fazer, transformar em coisa boa. Lembra, eu não consigo mudar o passado. O que eu consigo é construir do presente para o futuro. O que eu consigo é observar as coisas boas que eu tenho. E a gente tem coisa boa. A gente tem coisa boa. Afinal de contas, você tem a oportunidade, de repente, de olhar para uma pessoa e escutar essa pessoa. Às vezes é uma terapia que vocês estão fazendo comigo aqui. Escutando, escutando, escutando. Porque, segundo os nossos irmãos espirituais, as pessoas que trabalham são as pessoas que mais precisam ouvir e trabalhar. É mais ou menos aquela, e não aquela pessoa que parece o pato. Conhece? Para a gente finalizar, do pato. Um dia, na floresta, estavam reunidos o pássaro, o coelho e o peixe. Discutindo assim, mas eu sou mais veloz que você. Aí chega um outro pássaro comentando, tem caçadores na floresta. Aí o coelho fala assim, eu saio correndo. E o peixe, eu saio nadando. E o pássaro, eu saio voando. Naquele dia, chegando naquela hora, chega o pato. E o pato fala assim, mas eu sei correr. Eu sei voar, eu sei até nadar. Eu sou mais preparado para os desafios da floresta. Eis que chega o caçador. O peixe sai nadando. O pássaro voando. O coelho correndo. E o pato ficou pensando, correr, voar ou andar. Faz sentido? Então, quando o Newton, eu esqueci de falar que a gente ia falar para finalizar de uma técnica americana chamada TBC. Conhece o TBC? É tirar o bumbum da cadeira. É isso que a gente tem que fazer. Então, minha gratidão e olha, acreditamos que os anjos voam porque têm asas. Os anjos voam porque se fazem leves. Que a paz do nosso Mestre Jesus os abençoe hoje e sempre. E Deus, nosso Pai, possa nos confortar, nos desafiar, nos amparar, nos abraçar e nos amar. Que assim seja, graças a Deus. Que espetáculo, hein? Com direito até Nasruddin. Eu gosto muito do Nasruddin. Para quem não sabe, é um grande sábio sufista. Dei um Google, tem muitas histórias do Nasruddin, maravilhosa. Mas olha que palestra fantástica, viu? Maravilhoso. Minoru, volte sempre. Samadhi, pode agendar mais umas 10 palestras esse ano, viu, querida? Muito bom, muito obrigado, obrigado. Acho que todo mundo gostou e não vamos parar para pensar se vamos nadar, voar ou correr. Vamos fazer a nossa parte, né? Começando agora, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento até Jesus. Mas, antes de agradecer a Ele, vamos agradecer a quem o antecedeu. Ao nosso querido Moisés e a Torá, as tábuas sagradas da lei e os 10 mandamentos. Vamos agradecer também a todos os filósofos da antiguidade.
A Sócrates do conhece-te a ti mesmo. A Platão, Aristóteles e a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer neste momento a Siddhartha Gautama, ao Buda, em especial ao Buda da compaixão. Vamos agradecer a Maomé, profeta Mohammed, e as 114 suratas do livro do amor do Islã ao Corão Sagrado. Mas queremos expressar nossa eterna gratidão à Santa Igreja Católica, a grande responsável por chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim lembramos de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, de Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade. A elas pelo exemplo, gratidão. Exemplo de amor ao próximo, como teve Madre Teresa de Calcutá. E a nossa mentora querida, a razão desta casa existir. O Evangelho vivo da Bahia, a nossa querida irmã Dulce. E por fim, expressamos nossa gratidão por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos ensina, que fora da caridade não há salvação, a Kardec, ao professor Rivail, e ao maior dos brasileiros, o grande médium de Jesus, lá de Pedro Leopoldo, lá de Uberaba, lá das Minas Gerais. Obrigado, Chico, não só pela sua obra de 458 livros psicografados, mas pelo exemplo do que foi citado aqui, humildade. E assim vamos juntos, todos juntos, recebendo essa cascata de luz que cai sobre nós, lá da pátria espiritual. Não podemos deixar de agradecer a quem nos envia. O grande Lucas, São Lucas, Lucas o Lucano, médico de almas, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E eles nos mandam lá da pátria espiritual. E nós humildemente vamos recebendo aqui embaixo esta cascata de luz com cores de todas as frequências, todos os tipos. Luzes específicas para cada um de nós. Muita luz que vai caindo e que vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças e que vai limpando a nossa tela mental e que vai equilibrando o chakra frontal, higienizando o laríngeo, nos humanizando no cardíaco, equilibrando o gástrico, renovando o esplênico, completando de energia de cura básico genésico e que acende de uma só vez todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, somos luzes. Nós somos luzes interconectadas, luzes interdependentes, mas somos luzes, o Mestre disse, e nós o somos. Somos também deuses. Deuses. Ele disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E nós podemos, com foco, força, coragem e, sobretudo, fé. Vamos sentindo esta energia passando do corpo espiritual ao corpo físico. Artérias, veias, vasos linfáticos, carregando esta energia de cura, de autocura. Receptores de membrana celular apostos, recebendo este banquete, trabalhando. É o citoplasma da célula, trabalhando como uma grande indústria, as mitocôndrias, produzindo e armazenando energia. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, rítmica, evitando a possibilidade de crescimento de nódulos, cistos, de tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar. Nós podemos. Mas vamos juntos expressar nossa gratidão
por este momento de cura interior, de transformação moral. A Ele, é o maior dos irmãos, com certeza, o maior de todos que por aqui passou. Nosso Mestre amado, nosso irmão maior, Mestre Jesus. E assim, juntos, vamos expressar nossa gratidão através do hino de amor que Ele nos ensinou. E que certamente um dia ainda há de unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as crenças, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade, num único coro, num só coro de Pai nosso que estás nos céus. Graças a Deus que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Vamos trabalhar, gente!